palavra para o Christian, eu queria também chamar o Lúcio. Lúcio Valentini, por favor. O Lúcio, ele é um personagem muito importante, eu acho, nesse nosso último período, né, Lúcio? Mas ele passou por experiências muito dramáticas, e ele vai fazer esse relato para a gente depois, como vítima de uma grande empresa transnacional aqui no Brasil. Mas depois a gente faz essas apresentações melhor. Sobre o Christian, que vai fazer a introdução do trabalho dele, o Christian é jornalista, mora na Alemanha, em Berlim, mas já morou por um tempo no Brasil, né, Christian? E faz muito tempo que ele acompanha assuntos relacionados ao Brasil. Eu acho que muitos de nós que trabalham com questões que têm relações internacionais ligadas à Alemanha conhecem o Christian, quase todos eles conhecem o Christian. O Christian, eu acho que olha, como diz, o alemão mais conhecido aqui no Brasil, que tem mais amigos entre nós. O alemão mais brasileiro? É o alemão mais brasileiro. Enfim, ele tem um conhecimento profundo da realidade brasileira, mas também na Alemanha ele tem uma atividade muito interessante. Ele faz parte de um grupo que chama Acionistas Críticos, que faz uma incidência direta sobre as empresas. Por outro lado, também o Christian, é bom que o Gerhard lembra, o Christian é um grande fã de futebol. E ele foi coautor desse livro aqui também, Resistências ao País do Futebol, que nós lançamos na época da Copa, também com duras críticas a como todo o sistema que atingiu, vamos dizer, a população local foi montado, né? Então também é um livro muito bacana, também foi lançado em alemão. Aliás, é importante dizer que Empresas Alemãs no Brasil já foi lançado na sua versão em alemão, e agora estamos fazendo lançamento aqui em português. Então, Christian, eu queria que você conta um pouquinho desse trabalho que você faz como dentro dos acionistas críticos e como esse mundo empresas e relações de direitos humanos faz parte um pouco da sua atividade. Os 10 minutinhos. Obrigado. Bom dia a todas e todos. A Verena já me apresentou, mas então eu não vou me apresentar mais, eu vou entrar diretamente no tema. Queria agradecer primeiramente à Fundação Rosa Luxemburgo e à Médico Internacional, a Editora Elefante, a Autoria Literária, e especialmente aos tradutores, porque eu sei que traduziu mais de 200 páginas em 2 meses, é um trabalho realmente baita trabalho. Estou muito feliz que finalmente estamos aqui. Então, para explicar, quando me perguntam quem eu sou, eu digo que eu sou jornalista, autor, mas de coração, e na maior parte das minhas atividades que eu faço, eu sou ativista. Ativista por quê? Porque tem tantas violações de direitos humanos que corporações... Porque tem tantas violações de direitos humanos que estão sendo cometidas ou aceitado ou ignorado por empresas que a gente tem que entrar na luta, tanto nos movimentos sociais do Brasil aqui, como nós ativistas lá na Alemanha. Para explicar, por exemplo, a gente tem uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, que chama-se Acionistas Críticos. O que faz? Compra uma ação de uma empresa, e só uma ação, porque a gente não quer fazer lucro com essas ações. Então, uma ação de uma empresa dá o direito que você entra na Assembleia Anual dos Acionistas. E com essa uma ação, mesmo se você tem uma ação, 1 milhão de ações, você tem o direito a 10 minutos de fala na frente dos diretores da empresa, do conselho de administração da empresa, e depende da empresa, de 5 mil pequenos acionistas, ou no caso da Siemens ou Allianz, são 10 mil, no caso da Volkswagen, são 10 mil acionistas que vão numa sala enorme, no centro de conferência, e você tem os 10 minutos. E não só você que tem esse direito também, a gente, por exemplo, em 2010, a gente convidou um pescador da Baía de Sepetiba, do Rio de Janeiro, que estava na luta contra a siderúrgica da ThyssenKrupp, para ir para a Alemanha para participar e falar na Assembleia de Acionistas. Como se faz isso? Porque na Alemanha tem essa lei
Se você é acionista e você mesmo não pode ou não quer participar da Assembleia de Acionistas, você pode dar o bilhete para uma pessoa da sua confiança. Então, dessa forma, esse pequeno pescador, que é um pescador artesanal, pôde entrar e teve uma fala de 10 minutos denunciando todas as violações que a ThyssenKrupp está fazendo lá no Rio. E isso bombou na mídia. Porque o que a mídia alemã adora é a história de um pequeno pescador na luta contra uma empresa gigante. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Então, ele trabalha com o Brasil e tem outras pessoas, a gente convida, por exemplo, moradores ao lado de mina de cobre de Peru ou pequenos agricultores da Índia, qualquer empresa que tenha alguma ligação com violações de direitos humanos, a gente convida essas pessoas para a Alemanha para que eles mesmos possam ir nas assembleias de acionistas, quer dizer, no coração da bestia, e falar dentro da esfera pública própria dessa empresa e ter o direito de 10 minutos de fala. Então, por que eu trabalho no Brasil? Eu trabalho no Brasil e por que eu trabalho nas empresas alemãs no Brasil? Aqui no Brasil tem 1.200 empresas alemãs e são empregados, tem 250 mil empregados, e se a gente faz as contas só nas empresas de indústria, eles representam 10 a 12% do produto nacional industrial do Brasil. É algo que quase ninguém percebe, ninguém sabe, é uma presença forte. A maior concentração de capital alemão fora da Alemanha está aqui em São Paulo. Isso é algo que a gente sempre tem que se lembrar. Isso começou nos anos 50 com a siderúrgica da Mannesmann, as montadoras Volkswagen e Mercedes vieram, depois as empresas de química, de farmacêutica. E nas minhas pesquisas eu descobri, como todos muitos outros pesquisadores também descobriram, especialmente na época da ditadura militar, as empresas alemãs, no começo dos anos 70, eram muitos que vieram, eram investimentos de bilhões de marcos na época, e eles queriam participar do chamado milagre econômico do Brasil. E eles queriam participar do arrocho salarial e da situação de que não havia sindicatos. Então eles queriam fazer lucros. E a partir dos anos 80, as empresas alemãs notaram a ditadura militar está se acabando, temos que vender nossa imagem de novo, porque só lucro. Eles fazem, especialmente as empresas alemãs, fazem esse jogo de vender a imagem deles de seus bonzinhos, os bons parceiros, que respeitam o meio ambiente, a sustentabilidade, respeitam os direitos humanos. E no nosso trabalho, a gente faz um trabalho de monitoramento, de vigia o que eles fazem de verdade. Então, no livro tem vários casos, por exemplo, eu já falei da siderúrgica da ThyssenKrupp, que acaba com o sustento de vida de mais de 5 mil pescadores, de muitos moradores ao lado dessa siderúrgica, porque tem até hoje, cai todo dia uma chuva em cima dos moradores, e os moradores se queixam de alergias, de problemas oftalmológicos, tudo isso. E a ThyssenKrupp se nega a assumir a responsabilidade, pagar indenizações e garantir que os moradores não estivessem mais com problemas de saúde. A gente fez essa campanha e a gente organizou, por exemplo, no caso da ThyssenKrupp, que havia 2 documentários bem grandes na TV alemã, criticando a ThyssenKrupp e a atuação da ThyssenKrupp na siderúrgica lá no Rio, e acabando com o estilo de vida das pessoas lá. Acabou completamente. Só que a gente, com tudo que a gente faz, isso é uma autocrítica, mas a gente tem que ver nossos limites com essa estratégia de levar a crítica no coração da bestia. Isso não quer dizer que a gente tenha a chance de mudar o rumo do comportamento dessas empresas, porque somos fracos demais. Mas podemos manchar a imagem deles. Dentro da Assembleia de Acionistas e tentar que a mídia, seja no Brasil ou na Alemanha ou em outros países, comece a tratar esses temas. Por exemplo, o que ninguém nas assembleias da ThyssenKrupp, ninguém dos diretores nunca tinha comentado para os acionistas de que durante muitos anos a siderúrgica no Rio estava na operação sem ter licença definitiva.
Demorou muitos anos, ele sempre dizia, não, vamos ter ano que vem, e a gente sempre foi lá nas assembleias dizendo, essa siderúrgica ainda não tem a licença definitiva, não está claro e não está muito provável que vocês conseguiram. Aí caiu a chuva de prata em cima dos moradores, o Ministério Público entrou numa ação judicial e exigiu uma auditoria e o governador do Rio, Sérgio Cabral, na época ignorou, assinou um decreto, liberou o seguro de fogo e a chuva de prata que caiu em cima dos moradores continuou. Como não conseguiram a licença de operação por muitos anos, o que o Estado brasileiro fez? Tem o chamado TAC, termo de ajuste de conduta, que você pode renovar por mais uma vez, por 2 anos, 4 anos no máximo. E aí eles tinham a exigência de que a ThyssenKrupp tinha que ter 132 medidas que em todos os anos nunca conseguiram essas medidas. A chuva de prata continuou caindo em cima dos moradores, e como não se podia mais prolongar o TAC, então teve a ideia de uma autorização ambiental de funcionamento para 90 dias. Eu fui lá na Assembleia e disse, 90 dias, daqui a pouco, eu garanto que vocês não vão conseguir a licença operativa, e aí os acionistas ficam em pânico, porque se não conseguem a licença, então vai fechar talvez. Finalmente não fecharam, a ThyssenKrupp finalmente com todas as perdas que eles mesmos fizeram com isso, eram 8 bilhões de euros que eles fizeram perda, eles venderam essa empresa porque a situação era para eles insustentável, eram vários diretores que foram demitidos por incompetência ou por outros problemas. Então, esse caso é um dos casos que a gente conseguiu muito pôr na mídia na Alemanha, mas a gente não conseguiu até agora nada com os pescadores de indenização, de fazer justiça. Mas não fazer mais essa crítica não é uma opção. Então, todo ano a gente tem que ir de novo nas assembleias e repetir. Só tenho 1 minuto, tenho várias coisas que eu queria falar. Uma anedota, por exemplo, Samarco. Vocês sabem do maior crime ambiental da história do Brasil, a quebra do rompimento na fundão da empresa da Samarco, da Vale e da BHP Billiton. Mas vocês sabiam também que a Samarco teve o seguro de um pool de várias seguradoras que acabaram de pagar 2 bilhões de reais para a Samarco, porque a barragem de fundão rompeu. Eu fui na Assembleia de Acionistas de 3 dessas seguradoras, Hannover, Munich e Allianz, e questionei esses 2 bilhões que o pool das seguradoras, 2 bilhões de reais, pagou para a Samarco, era para quem? Era para as pessoas afetadas? E a resposta era, não, o contrato de seguro foi a Samarco que pediu, era para cobrir os lucros cessantes da Samarco. 90% desse dinheiro. As pessoas moradores não recebiam nenhum centavo. Aí se questiona a lei, por que não tem uma lei que determina que um empreendimento que pode causar danos como esses a terceiras pessoas, que esses seguros têm que cobrir primeiramente os danos das pessoas, e não dos lucros cessantes da empresa. Eu poderia falar uma última coisa. Só rapidamente. Siemens, porque estamos aqui em São Paulo. Eu fui em 2013, 2014, 2015, todos os anos na Siemens, na Assembleia, e perguntei, comecei minha fala, e 10 mil acionistas presentes, perguntei, estranho, o Brasil está bombando a história do cartel de metrô, e o Siemens está aí dentro, e ninguém aqui comenta isso. Os diretores ficam, cara feia, depois responderam, porque eles têm que responder as perguntas, e responderam, mas isso é um caso em andamento, em uma ação da justiça, e a gente não comenta casos que são em andamento da justiça por motivos judiciais, porque nossos advogados não querem que a gente faça isso. Então, a gente pode levar esses temas para lá e criticar, mas se a gente tem um sucesso de vez em quando pequeno. É a estratégia de formiga tentar manchar a imagem. Acho que o meu tempo acabou, então eu vou... Mas a gente vai abrir. Você deixou de falar, acho que a parte mais importante, um dos capítulos mais importantes do seu livro, que é exatamente sobre a Volkswagen, que foi
um caso que você, não só você, mas eu acho que inclusive outras pessoas que estão aqui acompanhando bastante, né? Que foi a colaboração da Volkswagen com a ditadura militar. Esse é um dos capítulos importantes e a gente, inclusive, queria reforçar esse capítulo aqui, hoje, nesse lançamento, porque recentemente eu acho que muitos de nós e o pessoal que está assistindo a gente teve contato com as denúncias, né, que se colocaram em relação ao colaboracionismo da Volkswagen com a ditadura militar. Inclusive uma pessoa ligada à própria Volkswagen, um historiador que foi contratado, que sim, que há todos os indícios de que isso aconteceu. Não são só indícios, e por isso que a gente trouxe o Lúcio. O Lúcio, na época, ele era trabalhador da Volkswagen, e ele sofreu, acho que, um dos piores momentos da vida dele, exatamente na mão dessa empresa e dessa colaboração. Então, Lúcio, a gente queria que você falasse um pouquinho para dar um pouco mais de elementos, né, do porquê que a gente aprofundou tanto esse capítulo, né? Conta um pouco a sua história, uns 15 minutinhos, e eu vou controlar o tempo aqui também. Controlo o tempo porque eu começo. Bem, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Fundação por esse convite e, principalmente, estar aqui por lançamento do Christian, que vai ser a minha babá lá em Berlim. Porque a Fundação está me levando para lá também para fazer esse enfrentamento, vamos dizer assim. Bom, então, me identificando. Meu nome é Lúcio Antônio Belentani, eu tenho 73 anos. Entrei na Volkswagen em 64, em setembro de 64. Trabalhei lá até 72, quando fui preso, dentro da empresa. Era ferramenteiro. Nesse período, eu comecei também a minha militância política. Já era militante sindical. Comecei minha militância política ingressando no Partido Comunista Brasileiro. E o trabalho era para organizar um movimento sindical dentro da empresa e também um movimento de resistência à ditadura. No dia 29 de junho de 72, às 11h30 da noite, eu estava na minha bancada de trabalho, trabalhando, quando fui surpreendido, me encostaram nas costas o cano de uma metralhadora e já me algemaram. Eu olhei para trás, tinha 2 policiais do DOPS e 2 guardas da Volkswagen. E também o chefe o chefe de toda a segurança da Volkswagen, que era o Coronel Rude. Porque a segurança da Volkswagen, embora eles dizem que é segurança patrimonial, tal, essa coisa toda, ela foi organizada e montada por um general brasileiro da reserva, né? E foi sempre comandada por militares, sempre general, capitão, tenente, que sempre comandou a segurança. Um dos colaboradores, inclusive, para a organização dessa segurança patrimonial, entre aspas, foi o Stangl, que foi responsável pelos campos de concentração na Alemanha, que exterminou 400 mil judeus. Então, vocês veem a filosofia na questão de segurança da empresa. Bom, eu fui preso lá dentro, me levaram para o departamento pessoal e lá dentro da Volkswagen eu comecei a ser torturado. Comecei a ser espancado dentro da Volkswagen. Mais ou menos 1h da manhã foi quando me levaram para o DOPS. E aí essa brincadeira ficou mais ou menos uns 48 dias
sem contato com ninguém e, nesse primeiro momento, praticamente todo dia, e às vezes 2 vezes no mesmo dia, nas sessões de tortura, aquela coisa toda. Bom, fiquei no DOPS 8 meses. Depois eu fui para o presídio de Tiradentes. Fiquei o primeiro ano, fiquei preso. Outros companheiros da fábrica também foram presos. Foi um total de 8 companheiros que foram presos. Após um ano, teve um julgamento. Nós fomos absolvidos por insuficiência de provas. Fomos absolvidos. Mas um ano depois, o Supremo nos condenou a 2 anos. E o pessoal, todos voltaram para a prisão. Eu acabei ficando praticamente os 2 anos preso. Os outros companheiros, eles, à medida que ia completando um ano, tinha direito condicional, foi saindo. Mas o delegado Fleury, né, com toda a benevolência dele, ele mandou um relatório para o Conselho Penitenciário, que é o que dava a liberdade condicional, dizendo o seguinte: toda vez que a advogada, a doutora Rosa Cardoso, entrava com pedido para liberação, que eu já tinha cumprido um ano, o Fleury entrava dizendo que eu havia sido um dos únicos que não colaborou com a polícia em momento algum, com a repressão. E aí acabei ficando 1 ano e 8 meses. Lá foi quando saí. Bom, saí, continuei assinando o livro e tal, mas aí começou realmente as dificuldades, vamos dizer assim, da vida, né? Porque quando você está lá na prisão, a tortura física, é lógico, a gente sofre e tal, mas chega um momento que a tortura física já não te incomoda mais. O problema é a impotência que você fica ali dentro, que você não pode reagir com nada, dizer, moralmente você fica totalmente abalado, embora você não tenha, no meu caso, eu não tenho nenhuma sequela física, mas fica muita sequela mensal. Minha esposa que está aí, ela diz, às vezes à noite ela acorda levando porrada, porque eu começo né, eu não consigo ficar. Se eu estiver no elevador e o elevador parar, não consigo ficar em lugar escuro, tenho que estar dormindo com luz acesa. Quer dizer, então as sequelas são outras. Quer dizer, é terrível essa coisa. E emotivamente a gente está sempre muito vulnerável. Essa que é a verdade. Tem a minha filha mais nova, ela hoje está com 40 anos, não sei, que fazem 45 anos que isso ocorreu, né? Está com 42 anos, 43 anos. Quando eu saí da prisão, que fui para cá, fui para casa, tal, porque quando eu fui preso ela tinha 3 meses. Quando eu voltei, ela estava já com quase 2 anos. Eu fiquei mais ou menos durante, acho que uns 10 meses, que eu não podia deitar com a minha esposa, ela não deixava, de jeito nenhum. Foi todo um tratamento psicológico, uma coisa toda para ela aceitar, porque ela cresceu e junto com a mãe. Então, e ela tem algum problema até hoje, assim, em relação a essa coisa. Mas isso tudo depois quando saí da prisão tal, eu fui para o Vale do Paraíba. E lá recomecei novamente a vida sindical, isso a partir de 75. Comecei novamente a vida sindical, trabalhei na GM, trabalhei na Ericsson. Depois
em 78, eu vim para Siemens, trabalhei na Siemens, aqui na Lapa. Aí começou o movimento lá do ABC, comecei a participar, que eu fui trabalhar na COFAP. E aí me engajei lá também no movimento sindical e passamos todo aquele período. Aí vim para Ford de Ipiranga, em 80, porque fui mandado embora de lá da COFAP. Vim para Ford de Ipiranga, fiquei na Ford de Ipiranga até 97. Fiquei 17 anos na Ford, fundei a comissão de fábrica da Ford. A gente atuava na oposição sindical de São Paulo contra a diretoria do período do Joaquinzão e tal. Depois acabei indo para a diretoria também do sindicato. O Joaquinzão já estava fora e tal. Então a vida política continuou. E agora, recentemente, no período da Copa, veio a Stephanie, a repórter da TV pública alemã. Ela veio aqui para fazer cobertura das denúncias da corrupção na Copa. E exatamente nesse momento, a gente tinha juntado a documentação toda do caso da Volks e mandamos isso para o Ministério Público. E todas as centrais sindicais assinaram esse documento, vários juristas assinaram esse documento. Esses documentos e esse processo, ele é fruto de um trabalho que ele tem origem na Comissão da Verdade. Quando a Comissão da Verdade ela encerra o trabalho, um grupo de trabalhadores, comandado pelo Neto, resolveram dar continuidade para que houvesse um prosseguimento em relação à perseguição dos sindicalistas, da prisão de trabalhadores e de sindicalistas. E a Volkswagen, naquele momento, era a que deixou esse rastro, vamos dizer assim, com toda essa documentação. E eu, nesse episódio específico, naquele momento, como o único participante vivo, hoje. Porque vários outros companheiros que estavam, a gente depois foi atrás para tentar localizar, já faleceram e tal. E agora, recentemente, a questão de um mês, né, a gente localizou um companheiro que está morando lá em São José do Rio Preto. E que, por sinal, inclusive, ele é alemão. Ele era gerente da sala de medidas da punição. Então, ele, a secretária dele também de origem alemã, ele, a secretária dele e um outro encarregado também que foram presos. E só ele está vivo ainda, mas está com muito problema de saúde. Está com Alzheimer, ele está com mal de Parkinson, mas mesmo assim a gente conseguiu que ele fosse ouvido pelo Ministério Público Federal. Né? E aí, então, a Stephanie veio e tomou conhecimento disso, e aí resolveu fazer uma reportagem, um trabalho em cima dessa questão, e originou daí um vídeo, um documentário de 44 minutos, onde tem o meu depoimento de outros trabalhadores da Volks e de alguns diretores, inclusive do presidente da Volks naquele momento. Então, esse documentário bombou lá na Alemanha, e aí foi quando foi procurado pelos companheiros aí da fundação, me convidando para ir lá, que vai ter um evento, que depois o Cristian pode até explicar um pouco melhor. Vai ter um evento lá onde vai ser debatida essas questões a nível, parece que com 40 participantes de vários outros países, que também relacionados aos direitos humanos. Só para concluir, eu gostaria de deixar claro aqui uma questão.
esse documentário, esse trabalho que a gente está fazendo, ele tem como intuito, não é nenhum tipo de indenização. O que nós queremos é restabelecimento dessa verdade, que essa verdade venha à tona, que a Volkswagen reconheça a participação dela, reconheça a responsabilidade que ela teve nesse caso todo, não só em relação a mim, o prejuízo que ela causou a vários outros companheiros, a várias outras famílias. Esse é o objetivo central, de que essa questão, o que a gente quer, é que ela passe a fazer parte, seja matéria de banco de escola, entende? Quer dizer, não só, não é o problema da Volkswagen, é o problema da classe trabalhadora desse país. A classe trabalhadora desse país tem história de luta, muito mais importante do que esse pequeno episódio que eu estou contando, que eu estou narrando, que eu participei. E essas coisas precisam ser colocadas para a sociedade, para a juventude, para toda a nação, para que não volte a se repetir esse tipo de imbecilidade, esse tipo de tortura, enfim. Este é o objetivo central. Obrigada, Lúcio. Eu acho que essa última fala ela é muito encorajadora para a gente nesse momento que a gente vive, né? Voltando um pouquinho a pensar no que é ético, no que é certo, no que é coragem, no que é realmente a luta, né? Com esse propósito mais global de justiça social que você levanta. A gente vai abrir daqui a pouco para o público e o formato vai ser o seguinte: a gente não espera que vocês façam só perguntas. Quem quiser falar, quem quiser contribuir, quem quiser dar depoimentos, a gente tem várias pessoas aqui, eu acho que tem vários temas a abordar com a gente aqui também. Então vai estar aberto, claro que vocês podem fazer perguntas aqui, então a gente vai abrir uma roda geral, eles vão poder também comentar. Mas antes de abrir para o público, eu queria, Christian, retomar rapidinho mesmo, duas questões que você comentasse sobre o que o Lúcio acabou de colocar. Se você puder esclarecer um pouquinho qual foi esse processo desse historiador que agora está levantando essa documentação, inclusive contratado pela própria Volkswagen, que eu acho que é a primeira vez que uma empresa realmente ela acaba por dentro sendo apontada como culpada num processo como esse, né? Mas também talvez um outro episódio de como a Câmara de Comércio da Alemanha se comporta aqui, né? Parece que, eu acho que você conseguiu descobrir um fato muito curioso em relação a isso, né? Quer dizer, a relação ainda hoje em dia com a Câmara de Comércio da Alemanha aqui no Brasil. E, bom, depois acho que a gente tem até um tempinho para abordar talvez dois assuntos que podem ser muito interessantes também. São muito atuais, de empresas, por exemplo, a Bayer, que hoje está comprando a Monsanto. Vamos dizer, hoje o Brasil continua sendo o campeão de uso de agrotóxicos. Qual que é a relação que a gente tem com a Bayer? Também a venda de armas, o uso do armamento pesado alemão aqui no Brasil, a polícia que mais mata no mundo com armas alemãs, enfim. Tem várias ações que são abordadas aqui, talvez pudesse dar uma rápida pincelada, ou depois você aprofunda isso. Tá bom? Então, 5 minutinhos. No começo, quando a Volkswagen decidiu vamos encarregar um historiador oficial para fazer isso, fiquei cético porque me perguntei por que eles encarregaram o historiador oficial da Volkswagen. Por que eles não encomendaram esse trabalho para uma comissão de historiadores independentes brasileiros que os grupos de direitos humanos possam decidir quem poderia ser. Eu fiquei muito cético. Eles tiveram o primeiro historiador, eles não escolheram bem. Tem duas versões sobre o argumento por que a Volkswagen demitiu ele.
a gente deveria especular sobre os reais motivos. Ver o segundo historiador, a gente ficou também cético, mas a gente ficou surpreso, eu pessoalmente fiquei surpreso, que ele tomou posição no documentário da Stephanie Dodd, que o Lúcio comentou, que ele falou, ele acha que sim, segundo as pesquisas dele, a Volkswagen colaborou sim com a ditadura militar, e ele disse também que ele pessoalmente acha que a Volkswagen deveria pedir desculpas por isso, publicamente. Achei bom, ele entregou esse relatório para a Volkswagen, mas ainda não foi publicado. A gente está esperando que a Volkswagen publique isso, porque a gente precisa ter uma base para poder dizer isso está certo, isso está ruim, para criticar isso. Mas a Volkswagen disse que até o final do ano vai publicar. Estamos esperando para isso aconteça. O que o documentário da TV alemã tratou foi interessante, porque aparentemente eles já tinham feito uma entrevista, por exemplo, com o José Paulo Bom Cristiano, o Mr. Dobbs, torturador do Dobbs, ele já morreu, e ele foi perguntado como é que é a reação de vocês com a Volkswagen. Ele disse, a gente está muito perto com a Volkswagen, sempre quando a gente está na busca de um sujeito subversivo, a Volkswagen nos indicou onde ir, então éramos muito, muito perto. Então só essa situação já mostra bem a colaboração da Volkswagen com a ditadura militar. Ou a entrevista que ela fez com o Jaci Mendonça, que era o chefe do departamento pessoal da Volkswagen na época, ele disse que ditadura militar, no Brasil não havia ditadura militar. Quem fala isso são as pessoas que sofreram as consequências. Dias depois, o Jaci Mendonça mandou via correio um livro para o diretor do filme, com uma nota dizendo para que a senhora soubesse também o outro lado da história. Qual livro era? O livro A Verdade Sufocada do Torturador Carlos Brilhante Alberto Ustra. Sobre isso não preciso mais fazer nenhum comentário, eu acho que isso é uma coisa que fala para si. Falando, 2 minutos, já estou passando. Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha, aqui em São Paulo, a maior câmara do mundo, patrocinado por dinheiro alemão. Ano passado eles fizeram a grande aniversário de 100 anos de existência deles. Eles publicaram uma publicação, uma timeline, linha de tempo, e aí aparece o ano 67. No ano 67, eles colocam o nosso presidente, João Batista Leopoldo Figueiredo, que desde 48 até 67 era com grande sucesso o nosso presidente, deixou a presidência e tornou-se membro de honra da nossa entidade. Quando vi isso, eu tomei um choque. Porque quem era João Batista Leopoldo Figueiredo? Ele era o fundador do IPES, aquele instituto que articulou entre 61 até 64 para que o governo Goulart estivesse derrubado. Havia o golpe militar em 64. O João Batista Leopoldo Figueiredo era de 63 até metade dos anos 70 membro do Conselho Fiscal da Volkswagen, e o João Batista Leopoldo Figueiredo era um dos caras que arrecadaram dinheiro para o boicote de Operação Bandeirante, centro de tortura. Eu publiquei isso na Alemanha com a ajuda do Daniel da Fundação Rosa, porque meu português é um pouco limitado, vocês notam meu sotaque. A gente publicou isso em português. Esse escândalo, porque não pode ser que uma entidade dessa faça uma menção honrosa a um cara como dessa. Da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha não havia nenhuma reação, e eu pensei, não tem nada. Mês depois eu dei uma olhada na página web deles, eles tinham ainda aquela linha de tempo, mas de repente o ano de 67 tinha desaparecido. O que eu acho bom. Eu acho bom que não tenha uma página de internet, uma menção honrosa a esse cara, mas acho ruim que eles não tornaram isso público e dizendo, foi mal da gente. Pode ser, sabe, talvez as pessoas nem sabiam, responsáveis hoje pela Câmara, nem sabiam de nada disso, talvez até, mas eles poderiam ter tornado isso público para fazer um debate, para que tenha um debate público sobre isso, que não se pode fazer isso. Então, eu acho que o que ainda falta, que a Câmara ainda deveria pagar alguns historiadores independentes que trabalhassem na história dessa Câmara, que é um dos maiores membros da Fiesp. Então, oi? Ele é o primo do general Figueiredo. Obrigada, Cristian. Então, queria abrir para contribuições, perguntas, colocações, mas como a gente está no live streaming, a pergunta
para quem está transmitindo, melhor que sente aqui ou pode falar aqui de pé do lado do Lúcio? Pode falar de pé do lado. Pode falar de pé do lado do Lúcio, então tá, fica mais... Vamos tentar esse outro microfone, tá dando microfonia, ver se ele é um pouco mais distante, ele funciona um pouco melhor. Senão a gente passa esse... Você quer que não tá assim? O que nós temos que testar? Não, é só isso, não pode falar. Você pode se apresentar, por favor, também. Todo mundo que for falar se apresenta, por favor. Então, eu sou já... Desculpa, só mais uma coisinha. A gente vai limitar o tempo de vocês de falar para 3 minutos, se puder um pouco menos. Mas a hora que dá os 3 minutos, a gente... Eu estou sem óculos, então não vou enxergar. Eu sou Janaína Teles, sou historiadora, sou ativista, sou da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos. E queria parabenizar o Christian e a Fundação por esse livro, porque hoje é um dia histórico, talvez vocês não tenham reparado, mas o Senado está uma comissão, a Comissão de Relações Exteriores e de Fronteiras, não sei se o nome exato é esse, presidida pelo Collor, discutiu hoje o projeto de lei 44/2016, que é um projeto de lei que tem por objetivo fazer voltar que os crimes cometidos por PMs, pela Polícia Militar... Isso é celular. Então, os crimes cometidos pela Polícia Militar contra civis no exercício da função voltem a ser julgados pela Justiça. Não, isso aí é celular. Pode Celular, não adianta. Pode falar que isso é celular. Tira esse celular que pega o microfone. Isso. É só tirar o celular. Aí, pronto. Então, os crimes cometidos pela Polícia Militar contra os civis no exercício da função voltem a ser julgados pela Justiça Militar e não pela Justiça Civil. E essa proposta avançou no Senado e há senadores, inclusive do PT, apoiando essa proposta. E uma das justificativas para que isso aconteça é o artigo 141 ou 142 da Constituição de 88, que reafirmou em 88 a tutela militar sobre os brasileiros, quando diz que cabe também aos militares manter a lei e a ordem, não só a defesa das fronteiras, dizendo uma clara intervenção militar na vida pública brasileira. Nós já éramos contra esse artigo que está na Constituição. E agora ele está servindo de justificativa para fazer voltar que a justiça militar seja a que predomine ou a que vá julgar os crimes dos PMs. Né? E me espantou muito que senadores do PT estejam apoiando isso. Ainda bem que o Lindenberg Faria fez uma defesa importante. E hoje é um momento histórico que tem muito a ver com esse livro, porque foi em janeiro de 69, há 48 anos, quase 49 anos atrás, que houve um seminário em Brasília, organizado pelos militares, para discutir segurança pública e segurança interna. E daí, desse seminário, saiu 2 diretrizes. Uma, que era a militarização da polícia, em todo o Brasil, controlado pelo Exército, e outra, criação de um órgão especial do estilo urbano da EFOD, que veio a ser criado em junho, julho, agosto de 69. Então, é no mesmo momento, a partir de uma concepção ampla de controle social, que surgiu a URBAN, financiada pelos empresários, inclusive empresários alemães, e saiu também a Polícia Militar controlada pelo Exército. E nós temos uma chance enorme de que, antes de fazer 50 anos que isso aconteceu, volte a vigorar esse tipo de lei. Então, eu queria que o Christian falasse, primeiro parabenizar, mas eu queria que você falasse mais sobre a importância e os julgamentos, por exemplo, dos crimes da Krippen, da ThyssenKrupp,
os crimes que eles cometeram durante o nazismo e que tiveram uma punição muito branda na Alemanha, né? E na Europa como um todo. E como isso se reflete nesse tipo de impunidade que é econômica, macroeconômica, mas é fundamentalmente política. Tanto é que você termina o livro dizendo que não dá para falar adorei a sua frase aqui, vamos repetir, a crítica às empresas sempre deve ser a crítica ao poder, caso contrário não é crítica. Então, já que nós estamos falando essencialmente no fundo de política, né, eu queria que você comentasse sobre os julgamentos e a impunidade que ainda persiste em relação aos crimes nazistas e como eles se refletem nesse tipo de atuação das empresas no mundo colonial ou neocolonial. Vamos... Cadê o... Por favor. Oi, boa noite. Queria fazer uma pergunta para o Christian. Bom, sou Tadeu, sou editor e jornalista. Em relação à colaboração militar e nuclear entre Brasil e Alemanha. E especificamente para falar, né, da parte nuclear, enfim, como isso começou, as relações inclusive com cientistas que haviam colaborado com o nazismo, né, como você diz no livro. E da parte militar, principalmente a parte da colaboração entre as polícias alemã e brasileira, ou a polícia paulista, e essa anedota que você conta no livro, que muitos de nós que tivemos amigos presos no Caldeirão de Hamburgo, na manifestação contra a Copa, não fazíamos ideia, né, de como ele chegou aqui. No seu livro você fala que é uma das únicos registros em português que tem de como esse Caldeirão de Hamburgo chegou aqui. Então, se você pudesse falar da colaboração nuclear e da colaboração policial. Obrigado. Eu sou Crimeia, familiar de desaparecidos políticos. Eu não é uma pergunta, eu gostaria, já que você é um jornalista investigativo, eu gostaria que você pesquisasse sobre a colaboração do Brasil com a Bayer, porque em 78 eu morava na Paraíba e a Bayer fez uma pesquisa de uma medicação para esquistossomose, porque é o seguinte, ela já tinha feito essa pesquisa na África, com bons resultados, mas ela precisava pesquisar em brancos. Então, ela escolheu a Paraíba, porque no sertão da Paraíba tem muito branco pobre. E era feito o seguinte, a esquistossomose é uma doença que só dá em quem tem contato com a água contaminada. Então, o bebê recém-nascido não tem a doença. E a pesquisa era feita com bebês, com gestantes, com cardiopatas, nefropatas, enfim, toda a população era feita por técnicos que pesavam conforme o peso, davam a dose da medicação. E havia uma quantidade muito grande de mortos por isso. E eu trabalhava na Pastoral da Saúde, na Paraíba, em João Pessoa. E a gente tentou investigar essas mortes, mas era ditadura. Os mortos eram transferidos para o IML de Recife. Em Recife eram retiradas as vísceras e encaminhadas. A gente não sabe para onde, provavelmente a Alemanha. E, posteriormente, essa medicação veio ser vendida no Brasil com o nome de Bansil. É uma medicação muito eficiente. Certo? Não estou questionando a medicação. A forma como ela foi administrada como teste na população. E parece que essa colaboração, né, de oferecer os pobres brancos brasileiros fazia parte do acordo nuclear. Ele falou antes do acordo nuclear, estava dentro do pacote do acordo nuclear com a Alemanha. Então, vocês podiam investigar, porque
Nós tentamos, não conseguimos. Gente, Lucas, então acho que já que foram 3 perguntas para o Christian, antes que a coisa não se acumule mais, melhor que o Christian então faça um pequeno comentário. Então, já ainda, sobre a pergunta se os nazis na Alemanha, depois de 45, foram condenados, não foram suficientemente condenados. A grande maioria dos nazis responsáveis continuaram, estou falando da Alemanha Ocidental, continuaram em certos cargos de poder. Então, isso é dos grandes problemas da nascença da nova democracia na Alemanha. E durante épocas das gerações, especialmente no movimento de 68, isso era um dos movimentos de exigir de que não pode ter mais esses nazis dentro de cargos de poder. Então, demorou muito, só nos anos 80, nos anos 67, havia os processos de Auschwitz, a partir dos anos 80, as empresas começaram a fazer, por causa que havia uma crítica nas mídias, mandar historiadores independentes, mais ou menos, de fazer uma análise da colaboração das empresas alemãs com o nazismo. Então aí deu muita coisa errada e não foi feito o suficiente, mas ao passar do tempo essas coisas estão melhorando, mas também muitas pessoas, esses responsáveis, esses criminosos de guerra já morreram. Né? Semana passada liberaram um, porque ele tem 90 quantos anos, ele era agora de um campo de concentração, mas um médico atestou que ele não pode mais seguir mentalmente o processo. Então, isso é verdade. Acordo nuclear, era o governo liberal social-democrata da Alemanha que não teve melhor coisa de que fazer um acordo nuclear com a ditadura militar no Brasil. Naquela época havia um grande movimento, era a primeira vez que na Alemanha havia uma colaboração entre grupos de solidariedade, grupos de direitos humanos, ambientalistas, ativistas antinucleares, pessoas de igrejas, que se juntaram e lutaram fortemente contra esse acordo, mas em 75 esse acordo foi assinado e ele está em vigor até hoje. Eles queriam vender 8 usinas criadas para o Brasil, construíram uma Angra 2, foi construído a base disso, e a tecnologia Angra 3, que eles queriam, o Lula decidiu uns anos atrás, vamos terminar Angra 3, agora está paralisado de novo. O Tom, o chefe do programa nuclear brasileiro, está na prisão por corrupção. Mas aí não tem mais atualmente uma ligação com a Alemanha, porque a Siemens, que comprou a tecnologia da KWU, vendeu isso para a Areva da França, então atualmente a Alemanha está fora. Uns anos atrás teve um pedido de garantia de exportação da Alemanha, porque a Areva da França teve essa antiga empresa da Siemens na Bavária, que ia exportar tecnologia para a Angra 3, e aí havia alguns grupos de solidariedade, especialmente o Uruguai, que lutaram muito forte isso, e aí o Brasil desistiu de nem precisamos mais do crédito da Alemanha, vai ser a BNDES que vai bancar isso. Caldeirão de Hamburgo, né? 2 meses antes da Copa havia uma manifestação aqui em São Paulo, e aí chegou a polícia e fez um encurralamento dos manifestantes. E aí saiu uma notícia no jornal aqui, Expresso, dizendo a Polícia Militar de São Paulo aplica uma nova tática, o chamado Hamburger Kessel, Caldeirão de Hamburgo. Quando eu vi isso, eu tomei um choque, porque a gente na Alemanha conhece o Caldeirão de Hamburgo, que é essa tática de encurralamento, que eles usaram nos anos 80 contra manifestantes, contra uma usina nuclear perto de Hamburgo. E aí eles encurralaram os manifestantes durante 13 horas, não podiam beber nada, não podiam ir no banheiro, nada. Isso depois havia uma ação na justiça, e a Justiça Suprema da Alemanha determinou que a tática de Caldeirão de Hamburgo está proibida. Não se pode, é anticonstitucional, não se pode aplicar na Alemanha. Só que saiu aqui essa tática de repente. Por quê? 3 meses antes, em outubro de 2013, haviam alguns militares brasileiros, policiais militares brasileiros, que foram para a Alemanha para fazer um curso
patrocinado pelo governo federal alemão, lá no estado de Niedersachsen, onde eles, os policiais alemães ensinaram aos policiais militares brasileiros táticas de democracia e Estado de Direito. Eu perguntei ao Ministério do Interior da Alemanha qual era o conteúdo desse, e eles responderam o conteúdo desses cursos não é para o público, mas o senhor pode ter certeza que a gente não deu nenhum curso em coisas ilegais. Como o Caldeirão de Hamburgo veio para o Brasil, o governo alemão desconhece. Esqueci uma pergunta. Não, depois tem a da Crimeia, mas já que você está rapidinho já. Aproveita o gancho para falar um pouquinho da questão das armas, do comércio de armas. Entende que você pega bastante no livro também? Por exemplo, daqui 2 de outubro são 25 anos do massacre de Carandiru. Uma das armas que a Rota na época usou era Heckler & Koch, são alemães. Uma das armas mais preferidas do Bob do Rio de Janeiro, Heckler & Koch. E aí, faz anos que eu estou seguindo isso, mas não consegui pesquisar isso, mas eu queria colocar uma coisa. Por exemplo, a Alemanha está exportando essas armas, Heckler & Koch, para uma das polícias que mais mata no mundo, que é a Polícia Militar Brasileira. E o governo alemão dá esse aval de exportação. A mesma coisa acontece com o México. Por exemplo, os policiais que eram responsáveis por desaparecimento dos 43 de Ayotzinapa, eles usaram, então 16 desses policiais usaram também Heckler & Koch. Na Alemanha tem um debate entre o México e a Alemanha, entre os grupos de direitos humanos e os jornalistas de lá, e os grupos de direitos humanos da Alemanha e os jornalistas da Alemanha. Tem uma ligação, já faz muitos anos eles fazem campanha, publicam sobre isso, denunciam isso dessa forma, que faz alguns anos o Estado alemão dá o aval para a exportação dessa Heckler & Koch, dessas armas, para o México, mas não para estados de Guerreiro, Oaxaca e Chiapas, por exemplo. Só que essas armas acabam em Guerreiro, Oaxaca e Chiapas. Então eles continuam criticando e, inclusive agora, é a primeira vez está tendo um processo na justiça na Alemanha contra 2 funcionários da Heckler & Koch, que a Heckler & Koch diz que foram eles que eram responsáveis para que isso aconteça, que essas armas vão para os estados do México que não era proibido. Eu me pergunto por que a gente não começa uma campanha para dizer armas de Heckler & Koch para o Brasil, só quando não vá para a polícia do Bob, por exemplo. Mas aí precisaria grupos de direitos humanos que estariam atrás disso, por exemplo. Só uma última anedota, porque o tempo... Falta também a história da Baer, que também é bem bom. Mas eu vou pesquisar, eu não sei, nunca ouvi falar disso, mas eu vou pesquisar isso. Agradeço muito. Yeah? Uma coisa, 1871, Dom Pedro II faz uma visita de Estado à Alemanha. Ele fica numa mansão do Krupp lá na Essen. Ele recebe, os dois se entendem muito bem, ele recebe de presente uma artilharia. Então, essas são essas artilharias, mesmo canhões com os quais a Alemanha ganhou a guerra de 1870 contra a França. E essas são as artilharias, canhões que o exército brasileiro usa para destruir canudos. O Euclides da Cunha, no livro dos Sertões, usa 20 vezes a palavra Krupp como sinônimo para canhão. Então, isso é, para mim, emblemático para as relações Brasil-Alemanha. Por isso, no meu livro, eu começo com isso. Obrigada. Vamos abrir de novo, Luca? Oi, eu sou a Luca, eu sou militante do movimento negro e feminista. Antes, agora estou falando, eu lembrei o seguinte, eu acho que essa coisa da questão do Carandiru sobre as armas e afins, tem 2 pessoas que podem te ajudar. Uma é aquele coronel que ex-coronel que vez ou outra escreve para a Ponte e que milita sobre a questão da desmilitarização. Eu esqueci o nome dele, mas eu acho que a ver os companheiros que têm relação com o povo da Ponte pode fazer isso. O outro é um companheiro que eu não sei se ele foi da Comissão Estadual da Verdade ou da Municipal, que é o Fernando Pádua, que chegou ele chegou a acompanhar o processo do Carandiru na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu acho que ele pode ter informação e ajudar nessa pesquisa sobre essa questão, porque
mesmo no julgamento, nunca foi colocado sobre quais armas eram utilizadas e afins. Eu como jornalista, cobri alguns dos julgamentos do massacre de Nominha. Mas, na verdade, eu queria fazer uma reflexão sobre, mesmo o teu livro é sobre empresas alemãs, mas você falando, e as coisas sendo faladas, é muito louco, porque, por exemplo, eu sou do norte, né? E na nossa vida, o que existia era grandes projetos de mineração, na época da ditadura militar, que eram feitos por grandes empresas transnacionais de fora. Então, o manganês em Macapá, o projeto Jari, e o quanto do ponto de vista do capitalismo está diretamente relacionado com o processo de segurança, de repressão, o quanto isso está em conjunto, o quanto esse processo de exploração da nossa força de trabalho, dos nossos recursos naturais, ele está diretamente ligado com um processo que é um processo de morte e de repressão. Eu acho que ele é fundamental, inclusive, para a gente entender o momento que a gente vive hoje no Brasil. Né? Você falou, nosso país é um dos países que... Nosso estado é um dos estados que mais mata no Brasil hoje, e tem um motivo, porque é o seguinte, a gente não pensa a questão econômica juntamente colocada com a questão de segurança. Né? A gente acha que segurança se faz com polícia. Né? E a polícia, a única coisa que ela faz é pegar, meter o trabuco na nossa cara e matar os nossos, assim, literalmente. Era isso que eu tinha pra falar, só isso. Eu queria falar. Professores que tinham neto, depois... Obrigada, Luca, que você foi muito pontual. Você usou 1 minuto e 25. Nossa, isso é Nunca aconteceu. muito raro. Pergunta pra Maria, é muito raro isso. Neto, 3 minutinhos. Tá, jogo rápido. O professor falou que ele foi demorar a companheira dele na época, a esposa, um dos filhos dele, demorou 46 dias para localizar no DOPS. E no caso do Henrique, foram lá em Rio Preto, foram 4 meses. Né? Então, assim, tem um problema que as famílias passaram, para complementar a informação dele, que é muito pesado. O problema da Volkswagen e de outras empresas é o que nós chamamos de cooperação continuada. Cadê o Zé Miguel? Foi embora? Não, continua aí. Zé Miguel trabalhou na Vemag, aqui na Vila Carioca, passa alguns meses, sai da fábrica. Na verdade, foi para o doicode que ele foi preso, mas a fábrica faz um documento oficial, assinado com o carinho da Volkswagen, entregando ele para o DOPS, só que ele vai ser doutorado no doicode, dizendo que ele e mais 3 pessoas são esquerdistas contumazes. Quer dizer, então, o que nós detectamos no caso da Volkswagen são um processo continuado. Já detectamos o Zé Miguel de 69, o pessoal da Lã Vermelha, o pessoal da PEN 70, o pessoal do Partido Comunista Brasileiro em 72, 74, 75, a P já tinha, mas depois o PCdoB. A PCdoB é 72. 70, 71, 72. É que a gente depende das suas... Eu era do PCdoB, por isso que eu sei. Tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, são várias fases, e depois é a fase dos sindicalistas, a convergência socialista, quer dizer, e o mesmo pessoa só no caso da Volkswagen, é como o Lúcio falou, ela fez mais pegadas, assim, ela cagou e foi pisando na merda e espalhando a merda, vamos dizer assim, com uma linguagem muito simpática, para não ter dúvida do problema. Quem quiser tem esse jornal aqui, quem não conhece ainda, que é um jornal básico que a gente trabalha. Essa revista, a Revista Brasil Atual, que é uma matéria muito boa, tá? Que também tem como. Entrar agora com os processos, a Itaipu, a Embraer, talvez a Companhia Docas na frente, talvez a Petrobras. São os processos que nós estamos montando junto com o Ministério Público Federal com Brasília, não com São Paulo, porque são processos regionais. Uma frase só, Itaipu tem um caso de um médico do Exército Paraguaio, do Exército Argentino, que se recusava a fazer óbito falso, vai se exilar no Paraguai, coitado, e é vigiado em português para a Itaipu brasileira.
no Paraguai. E esse cara é desaparecido, político. Tem vários outros casos de tortura dentro da empresa e tal. Falando isso rapidamente, esse processo se enquadra nesses camaradas que têm aparecido. Lúcio, Henrique, Zé Miguel, João Batista do PCdoB, um monte de gente. Seu João da AP, né, um monte de gente, para não ficar agora o Paulo Sérgio, né? Não dá para falar muito aqui. Tem um grupo de trabalhadores que decide tudo no processo. Não existe nada que é feito sem que eles sejam informados. Tudo. O grupo tem se fortalecido. Tá? Esse livro aqui, ó, muito sinceramente, tem 2.800 indígenas assassinados em Roraima para servir aos objetivos de uma empresa chamada Paranapanema. Está aprovado nesse livro, Genocídio Indígena,